Ela pediu para um estranho fingir que era seu namorado num resort de luxo. Ele concordou em 2 segundos. Ela não sabia que era o dono do lugar. E os 2 dias seguintes mudaram tudo. Apoie o canal, deixando seu like e comentário, e vamos para a nossa história. Letícia Cardoso percebeu que estava segurando a respiração apenas quando o ônibus cruzou o portal de entrada do Monteiro Resort. E ela viu, pela janela embaçada, os jardins franceses com sébia parada em curvas perfeitas, as fontes de pedra jogando água cristalina para o ar frio de Campos do Jordão, os funcionários de colete bordô caminhando com passo calculado por entre as alamedas, como se cada movimento fosse ensaiado. O ônibus não era do resort. Era o rodoviário da linha São Paulo-Campos do Jordão, que havia parado no terminal a 400 metros dali, e ela havia arrastado a mochila de rodinha pelo calçamento irregular até a entrada principal, enquanto outros hóspedes chegavam em carros com placa de Curitiba, de Belo Horizonte, de São Paulo, malas de couro com rodinhas silenciosas, perfumes antecipando a entrada. Letícia usava um vestido azul marinho comprado num brechó da Rua Oriente, no Brás, por 89, que ela havia passado 3 vezes na véspera até ficar sem nenhuma marca de dobra, e tênis branco que ela havia esfregado com escova de dente na madrugada de sexta para chegar apresentável. Apresentável. A palavra soou dentro da cabeça dela com um peso que não deveria ter num sábado de manhã. Ela tinha 29 anos, trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica popular na Rua do Gasômetro desde os 23, ganhava R$ 2.300 por mês, mandava 600 para a mãe em Guarulhos todo dia 15, pagava aluguel de um quarto e sala na Vila Matilde, guardava o que sobrava num poupança que nunca crescia rápido o suficiente. Não era infeliz, era exata. Sabia o que tinha, sabia o que não tinha, e havia encontrado uma paz funcional nessa exatidão ao longo dos anos. Mas ali, arrastando a mochila de rodinha pelo piso de granito polido do hall do Monteiro Resort, com o lustre de cristal acima da cabeça refletindo a luz da manhã em fragmentos dourados, e o cheiro de lenha queimando numa lareira que ela não conseguia ver, mas sentia no ar, a paz funcional havia se desfeito em algum lugar entre a porta giratória e o balcão de mármore, onde uma recepcionista de cabelo impecável já a olhava com um sorriso que era tecnicamente acolhedor, mas que Letícia sentiu como uma avaliação. Ela sustentou o olhar, engoliu em seco, andou até o balcão com a coluna ereta, como sua mãe havia ensinado que se fazia, quando se entrava num lugar onde não se sabia as regras. Você não mostra que não sabe, havia dito Dona Helena uma vez num sábado de manhã na cozinha de Guarulhos. Você entra como se soubesse e aprende enquanto anda. Ela havia aprendido enquanto andava muitas vezes na vida. Aprendera a fazer a declaração de imposto de renda sozinha, assistindo vídeo no YouTube. Aprendera a negociar com fornecedores de material odontológico no telefone, porque a dentista titular saía às 5 e ela ficava até às 7. Aprendera a sorrir para pacientes que reclamavam da espera quando a agenda atrasava 30 minutos e ela não tinha controle sobre nenhum dos fatores que causavam o atraso. Aprendera a não demonstrar o quanto certas coisas a machucavam. Mas o Monteiro Resort testava uma capacidade diferente, uma que ela não havia treinado, e ela percebeu isso apenas quando a recepcionista lhe informou com toda a gentileza do mundo que seu quarto ainda estava sendo preparado e que ela poderia deixar a mochila no guarda-volumes e usufruir das áreas comuns até o check-in às 14 horas. E Letícia disse obrigada, com a voz exatamente no tom que precisava ter. Entregou a mochila, pegou o canequinho de couro com o número do volume e saiu em direção ao jardim principal, com o peito fazendo aquele aperto específico de quando se está tentando parecer que está tudo bem, enquanto nada está.
O casamento da prima Amanda aconteceria aquela tarde, às 16 horas, na varanda coberta com vista para a Serra da Mantiqueira. Amanda Cardoso, 27 anos, filha da tia Rosane, que havia se separado do tio Jorge e reconstruído a vida com uma loja de roupas íntimas em Moema, que inesperadamente prosperou. Havia conhecido Felipe Hartmann numa viagem de intercâmbio para o Canadá 3 anos antes. Felipe era filho de uma família de Curitiba com construtora, com 2 sobrenomes hipenados e um jeito gentil que não se confundia com fraqueza. Letícia gostava genuinamente de Felipe, gostava de Amanda. Havia ficado feliz quando o convite chegou por mensagem de voz. Havia planejado o fim de semana por semanas, havia calculado os custos com cuidado cirúrgico, havia separado uma reserva de emergência para não passar aperto, havia chegado 6 horas antes do horário do casamento, porque era a única maneira de não gastar uma segunda diária. Havia feito tudo certo. E mesmo assim, ali no Jardim de Pedra e Sebe e Fontanella, sentiu que havia chegado cedo demais para um lugar para o qual talvez não estivesse realmente convidada. Foi quando o viu. Bruno Lacerda. 31 anos, cabelo cortado curto do jeito que ela havia pedido que cortasse durante 4 anos, e que ele só havia cortado quando eles já não estavam mais juntos. Camisa azul clara aberta no colarinho, calça de linho bege, aquele jeito de andar que ela havia passado tempo demais tentando descrever para uma amiga uma vez, e que havia acabado dizendo simplesmente que era o andar de alguém que nunca precisou ter pressa. Ele atravessava o jardim principal do resort na direção da área do bar externo, e ao lado dele, conectada ao braço dele pela mão, havia uma mulher. Letícia a registrou em segundos, como se o cérebro decidisse processar o máximo de informação possível no menor tempo, para que ela pudesse fazer alguma coisa antes de ser vista. A mulher tinha 30 e poucos anos, cabelo castanho claro, preso num coque baixo, com aquela aparência de desleixo caro, que levava tempo para conseguir, vestido de linho creme, colar de ouro com pingente de diamante, que captou a luz do sol por uma fração de segundo, mala de viagem com as iniciais douradas num couro marrom chocolate, que Letícia reconheceu como Louis Vuitton, porque a dentista titular da clínica tinha uma igual, e certa vez a havia mencionado como o presente que havia dado a si, mesmo quando a clínica completou 10 anos. Bruno a viu, Letícia viu que ele a viu. Houve aquele segundo de suspensão, aquele momento específico em que 2 olhares se encontram pela primeira vez depois de um rompimento e ambas as pessoas fazem o cálculo silencioso de como estão saindo nessa comparação. E então Bruno sorriu. Não era um sorriso ruim, tecnicamente. Era um sorriso gentil até. Um sorriso de quem vê alguém que conheceu bem e sente uma espécie de afeto sem urgência, um afeto que não exige nada de volta. E foi exatamente essa característica do sorriso que fez algo se contrair dentro de Letícia com uma intensidade que a surpreendeu. Não era raiva, era outra coisa. Era aquela sensação particular de ser vista como assunto encerrado. Era o peso de 4 anos de história sendo sintetizados num sorriso que não precisava de mais nada para ser completo. Bruno levantou 2 dedos em aceno leve, inclinou a cabeça para dizer algo para a mulher do colarinho de ouro, e foi nesse momento que Letícia virou. Não pensou. O corpo decidiu antes da cabeça. Ela virou para o lado direito, para o homem mais próximo, que estava de costas para ela, parado a 2 metros, olhando para o jardim, com as mãos no bolso da calça escura, camisa branca simples com as mangas dobradas até o antebraço, o tecido bom demais para ser comprado em lugar barato, mas simples demais para entregar com certeza a que mundo aquele homem pertencia. Ela não viu o rosto, não importou. Por favor, ela disse, numa voz que saiu mais baixa do que pretendia, quase um sussurro que o ar frio da manhã poderia ter levado embora se ele não estivesse tão perto. Finge que é meu namorado. Só por 2 minutos. Eu imploro. O homem se virou. Letícia registrou.
41 anos, talvez, olhos escuros com aquela qualidade de atenção que fazia parecer que ele estava guardando o que via em algum lugar que não era facilmente acessível, mandíbula marcada, expressão que não era surpresa, era o oposto. Era a expressão de quem raramente se surpreende com qualquer coisa, mas que encontrou naquele pedido algo que considerou genuíno o suficiente para merecer resposta imediata. Ele olhou para ela. Olhou para Bruno, que se aproximava com a mulher do colar de ouro ao lado, ainda a alguns metros. Olhou para ela novamente e disse, com uma calma que soou como quem tem todas as opções do mundo, e escolheu aquela específica com cuidado, com prazer. Rafael colocou a mão na cintura de Letícia com uma naturalidade que a surpreendeu, não pelo gesto em si, mas pela ausência de qualquer hesitação nele, como se aquela fosse uma posição que o corpo dele conhecia em relação ao corpo dela, como se houvesse uma memória muscular que na verdade não existia, mas que ele estava criando em tempo real, com uma competência que ela não havia pedido e que agradeceu em silêncio, enquanto Bruno e a mulher do colar de ouro chegavam até eles com um sorriso cordial, dos encontros inevitáveis. Letícia, Bruno disse, e o nome soou na boca dele com aquela familiaridade específica de quem carregou aquelas sílabas por anos e não sabe mais como largar o hábito. Que surpresa! Não sabia que você ia estar aqui. Letícia sentiu o calor da mão de Rafael na cintura como um ponto de ancoragem, algo concreto para segurar enquanto a cabeça organizava as palavras. Amanda é minha prima, ela disse, com uma leveza que custou mais do que pareceu. Você conhece? Bruno assentiu, o sorriso ainda no lugar. É claro. Ela e Felipe são próximos do pessoal de Curitiba. Acabei vindo com a Daniela. Indicou a mulher ao lado com um gesto que era apresentação e confirmação ao mesmo tempo. Daniela Voz, Letícia, uma amiga antiga. Letícia percebeu a escolha da palavra. Amiga. 4 anos sintetizados em amiga. Manteve o sorriso. Prazer, disse para Daniela, que sorriu com a boca fechada e os olhos fazendo aquela avaliação rápida que mulheres fazem de outras mulheres quando há um homem envolvido na história, passando pela roupa, pelos sapatos, pela postura, chegando ao homem ao lado de Letícia e ficando ali por um segundo a mais do que ficaria se aquele homem fosse irrelevante. Rafael, disse ele, estendendo a mão para Bruno com um aperto firme. Apenas o primeiro nome, como qualquer hóspede faria, como qualquer homem que não precisa de sobrenome para preencher um espaço faria. E Letícia notou que havia uma qualidade naquela simplicidade que produzia o efeito oposto da simplicidade, que a ausência de informação criava um tipo de gravidade que títulos e cargos raramente produziam. Bruno apertou a mão, devolveu o sorriso, fez aquela leitura masculina rápida que os homens fazem de outros homens, a postura, o relógio de pulso cujo mostrador estava virado para dentro do pulso, mas que a correia de aço tinha uma espessura particular, a camisa, a confiança que não era agressiva, mas que tampouco precisava de confirmação externa para existir. Letícia viu Bruno processar alguma coisa e escolher não comentar. Daniela estava com os olhos em Rafael. Vocês estão aqui pelo casamento também? Bruno perguntou. Pelo casamento, Letícia confirmou, e acrescentou, sem saber exatamente de onde veio o detalhe, talvez do desespero criativo que a situação exigia. Já faz 8 meses que a gente está junto. Nos conhecemos numa viagem a Lisboa. Rafael não piscou, não hesitou. Disse, é isso, com uma leveza que soou como confirmação absoluta e não como improvisação. E então colocou os olhos em Letícia com um olhar que, para quem estivesse de fora, parecia o olhar de um namorado de 8 meses, e que para Letícia, por dentro, pareceu uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo, como se ele estivesse dizendo, pode continuar, estou aqui, não vai cair. 2 minutos e meio depois, Bruno e Daniela se afastaram em direção ao bar externo, com a promessa vaga de se verem mais tarde na cerimônia.
Letícia esperou que eles dobrassem o caminho de pedra e desaparecessem atrás da sebe antes de soltar o ar que havia prendido em algum momento entre a apresentação e o aperto de mão. A saída de ar foi longa, quase silenciosa, e Rafael ouviu e esperou que terminasse antes de tirar a mão da cintura dela, com a mesma naturalidade com que havia colocado. "Obrigada", ela disse, virando para ele. "Sério, você me salvou." Havia algo desconcertante em olhar para aquele homem agora que a urgência havia passado. Ele era mais alto do que ela havia percebido nos 2 metros de distância e havia uma qualidade nos olhos escuros que ela não conseguia nomear exatamente. Algo entre divertimento e curiosidade. Como se aquela manhã havia entregue a ele algo que não constava na agenda e que ele havia decidido considerar um presente. "Quanto tempo vocês ficaram juntos?" ele perguntou. Não havia julgamento na voz, apenas interesse genuíno, aquele tipo de interesse que não precisa de contexto completo para ser real. 4 anos, ela disse. "E ele veio ao casamento da sua prima com a nova namorada?" Letícia olhou para a direção onde Bruno havia desaparecido. "São amigos antigos, ele e o Felipe. Eu não sabia que ele ia aparecer com ela." Rafael balançou a cabeça uma vez, levemente, não em julgamento, mas em reconhecimento de alguma coisa. "Quer tomar um café antes de enfrentar o resto do dia?" Letícia olhou para ele. Bonito de um jeito que não tentava ser bonito, que era a variante mais difícil de ignorar. Camisa cara, não porque tivesse logotipo ou marca visível, mas pelo tecido e pelo caimento que acontecia sem esforço. Jeito calmo demais para ser alguém que precisava de qualquer coisa de qualquer pessoa. Ela fez o cálculo rápido que havia aprendido a fazer em situações onde a variável desconhecida podia custar caro. O café da tarde do Monteiro Resort estava listado no cardápio impresso que ficava sobre a mesinha do hall. Ela havia visto ao passar R$ 140 por pessoa para a experiência completa com scones e geleias importadas, e havia desviado os olhos rápido para não fazer as contas em voz alta. "O café do resort é caro demais", ela disse sem rodeios, porque havia aprendido cedo que o constrangimento de dizer "não tenho dinheiro para isso" durava 30 segundos, enquanto o constrangimento de gastar o que não tinha durava o mês inteiro. "Prefiro a padaria no centro da cidade. Tem uma na rua de Olinda que é boa." Rafael considerou isso por exatamente o tempo que levaria para qualquer outra pessoa dizer "Ah, tudo bem, então vamos." Mas havia algo na qualidade do silêncio dele que era diferente da aquiescência automática, parecia genuíno, parecia que ele estava considerando de verdade e não apenas concordando por educação. "Topo", disse. "Você conhece o caminho?" "Vim de ônibus, mas tenho o mapa no celular. Tenho um carro alugado. Podemos ir." O carro era um Corolla prata, discreto, sem qualquer marca de locadora visível, que ele destrancou com a chave no bolso da calça, enquanto eles caminhavam pelo estacionamento lateral. Letícia entrou, colocou a bolsa no colo e percebeu que estava num carro com um homem que não conhecia há 20 minutos, indo para uma padaria no centro de Campos do Jordão, enquanto o casamento da prima começaria em menos de 6 horas. A consciência disso chegou com uma clareza estranha, que não era alarme. Era mais próxima de assombro, como se parte dela estivesse de fora da situação, observando e considerando como esta era uma sequência de eventos que não havia previsto quando acordou às 5 da manhã na Vila Matilde para pegar o ônibus das 6h30. Rafael dirigia com uma mão no volante, a outra apoiada na janela, e havia um silêncio entre eles que não era constrangedor, o que era em si uma informação, porque silêncio com estranhos costumava ter uma textura de atrito, uma necessidade de preenchimento, e esse não tinha. A padaria na rua de Olinda cheirava a pão de queijo e canela e café coado, aquele cheiro específico de interior de Minas que Campos do Jordão mantinha com uma consistência que parecia deliberada. O balcão de madeira estava manchado de uso honesto,
As mesas eram quadradas, com toalha xadrez vermelha e branca. O teto tinha vigas aparentes. A máquina de café era velha, mas limpa. Havia 2 casais de meia-idade e uma senhora com um cachorro quente quando eles entraram. A atendente, uma menina de uns 18 anos, com um avental verde, anotou o pedido sem olhar para o celular uma vez. 2 cafés, 4 pães de queijo, um pedaço de bolo de fubá que Letícia apontou na vitrine porque tinha uma casquinha dourada que ela não conseguiu ignorar. R$ 24. Rafael pagou antes que ela pudesse abrir a bolsa, com uma naturalidade que não era exibição nem gesto calculado. Era simplesmente o movimento de quem chegou ao balcão primeiro, e ela decidiu deixar porque a guerra pelo 24 às 9 da manhã, num dia que já havia exigido bastante, não era uma batalha que valia a energia. Eles ficaram 40 minutos naquela padaria. Letícia percebeu que estava contando o tempo apenas mais tarde, quando tentou reconstruir o que havia acontecido. O café era forte e levemente amargo, exatamente como ela gostava, e o pão de queijo tinha aquela textura que ficava grudando no palato da maneira certa. Ela contou sobre o Brás, sobre a clínica na Rua do Gasômetro, sobre a dentista titular que era rigorosa, mas justa, sobre o cheiro de eugenol que ela havia aprendido a ignorar nos primeiros 6 meses e que agora reconhecia de longe como cheiro de trabalho. Contou sobre Guarulhos, sobre Dona Helena, que havia ficado sozinha quando Letícia tinha 14 anos, e o pai havia arrumado as coisas num domingo à noite e saído sem cerimônia, sobre as duas fazendo as contas juntas toda segunda-feira à noite, com calculadora de mesa e caderninho de capa preta que Dona Helena comprava todo ano no papeleiro da rua. Contou sobre o sonho de fazer administração, sobre a bolsa que havia ficado 84 pontos abaixo do corte no ProUni, sobre a tentativa no ano seguinte que havia chegado mais perto, mas ainda não havia chegado, sobre a decisão prática de parar de tentar para não perder mais um ano esperando uma resposta. Rafael ouviu cada frase com uma atenção que ela não estava acostumada a receber. Não a interrompeu com conselhos. Não transformou o que ela disse em trampolim para falar sobre si mesmo. Fez 2 perguntas, ambas sobre coisas que ela havia mencionado de passagem, como se tivesse guardado os detalhes e voltado a eles porque queriam mais. Ela notou isso. Guardou também. Ele disse pouco sobre si mesmo. Disse que trabalhava com hospitalidade, que passava tempo em Campos do Jordão com alguma frequência, que gostava da cidade pelo frio e pela velocidade diferente, que havia aprendido a tomar café de manhã com calma, depois de anos fazendo o oposto. Disse isso último com algo que poderia ter sido arrependimento leve ou apenas observação. E Letícia não perguntou mais, porque a conversa havia encontrado um ritmo que parecia frágil o suficiente para não forçar. Quando saíram da padaria, o sol havia subido mais no céu, e o frio de Campos do Jordão estava 1 grau mais ameno, aquele ajuste pequeno que acontecia quando a manhã atravessava para o meio-dia. Letícia respirou o ar com cheiro de pinheiro e eucalipto e pensou que havia uma qualidade específica naquela manhã que não conseguia nomear, uma textura que não tinha a ver com o resort, nem com o casamento, nem com Bruno no jardim. Tinha a ver com aquela padaria e aqueles 40 minutos, e aquele homem que havia colocado a mão na sua cintura sem hesitar e que havia ouvido sobre Dona Helena e o caderninho de capa preta sem precisar oferecer nada de volta que não fosse atenção. No caminho de volta ao resort, Rafael parou o carro à beira da estrada por um momento, num trecho onde as araucárias abriam espaço para uma vista da serra, e disse apenas: "Olha isso." Letícia olhou. A serra tinha aquele azul de distância que as montanhas têm quando o ar está limpo, camadas de verde e sombra empilhadas até a névoa, uma qualidade de quietude que não era ausência de som, mas presença de algo maior. Ela ficou olhando por talvez 30 segundos, sem dizer nada, e ele também não disse nada. E aquele silêncio tinha uma textura completamente diferente do silêncio na padaria. Era mais largo,
mais fundo, cabia mais coisa dentro. Então, ele colocou o carro em movimento e voltaram. A cerimônia de casamento de Amanda e Felipe aconteceu às 16 horas, na varanda coberta do Monteiro Resort, com vista para a Serra da Mantiqueira, e Letícia chegou 10 minutos antes com o vestido azul do brechó passado 3 vezes e o cabelo preso num coque que ela havia feito no banheiro do quarto, usando apenas os dedos e um elástico que trouxera na bolsa. O quarto havia sido liberado quando voltaram do centro, um apartamento standard com janela para o jardim, cama com colcha bege, banheiro de azulejo branco, secador de cabelo preso na parede com suporte de plástico, tudo limpo e funcional e sem nenhuma camada de excesso. Era o quarto mais simples do resort, ela suspeitava, e era também o único dentro do seu orçamento. E havia algo quase cômico em estar no quarto standard de um resort de Humares. 800 a diária, tendo chegado de ônibus rodoviário. Mas ela havia parado de fazer as piadas internas sobre isso em algum momento entre a padaria e a serra, e não havia voltado a elas. Rafael estava sentado à mesa de número 7 durante o coquetel que precedeu a cerimônia, uma das mesas distribuídas pela área externa, com velas brancas e arranjos de lavanda, quando Letícia chegou e percebeu que não conhecia ninguém, além de Amanda, que estava ocupadíssima sendo noiva, e uma tia, por parte de mãe, que a havia cumprimentado com aquele abraço de parente distante que dura 2 segundos e já está pensando em outra coisa. Rafael a viu antes que ela o visse, e quando ela chegou até a mesa 7, porque era onde o cartão com seu nome estava colocado, já o havia encontrado ali, com uma taça de água mineral com gás e aquela expressão de alguém que chegou antes, não por ansiedade, mas por hábito de observar ambientes antes de entrar neles. Coincidência, ela disse, olhando para o cartão com o nome dele do outro lado da mesa. Rafael olhou para o cartão com uma expressão que ela não conseguiu ler completamente. "Ou boa organização de mesa", disse ele. Por um acordo tácito que nenhum dos dois verbalizou naquele momento e que Letícia só identificaria como acordo retrospectivamente, Rafael continuou fazendo o papel de namorado ao longo dos 2 dias seguintes com uma consistência que não era performance, mas que também não era fingimento simples. Era algo no meio termo, que ela não tinha nome para descrever. Sentava ao lado dela nas refeições, ria das suas observações, com um riso que chegava 1 segundo depois do esperado, como se estivesse processando o que ela havia dito antes de reagir, o que produzia um efeito de autenticidade que piadas não costumam produzir. Quando a tia Rosane, mãe de Amanda, parou na mesa durante o jantar de sábado e perguntou com aquela franqueza de parenta que acha que tem licença para tudo quem é esse homem e não seria velho demais para você, minha filha, Rafael havia virado para a tia Rosane com uma calma absoluta e dito apenas: "Ela me faz rir mais do que qualquer pessoa que conheço. A idade não entra nessa conta." Letícia ouviu aquilo e sentiu algo apertar no peito de uma forma que não estava no roteiro, que não havia sido combinada, que chegou sem avisar e ficou. A cerimônia foi bonita, aquele tipo de bonito simples que acontece quando 2 pessoas que genuinamente se escolheram ficam de frente, uma para a outra, e dizem coisas verdadeiras num lugar com boa iluminação. Letícia ficou com os olhos marejados no momento em que o Felipe segurou o queixo da Amanda com 2 dedos durante o votos. Não porque fosse melodramático, mas porque não era. Era contido e real. E esse tipo de coisa chegava mais fundo exatamente por isso. Ela percebeu que Rafael estava de olho nela quando as lágrimas chegaram. Não com aquele olhar de quem vai comentar, mas com o olhar de quem registra coisas importantes e as guarda. Ela fingiu que estava olhando para o arranjo de flores. Ele não disse nada. Ficaram assim, ela fingindo que não estava emocionada, ele sabendo que estava, e nenhum dos dois precisando resolver essa tensão para que o momento funcionasse.
No domingo de manhã, houve um café da manhã coletivo para os hóspedes do casamento, na sala de jantar principal do resort, com janelas que iam do piso ao teto e davam para os jardins, com a névoa da manhã ainda pendurada entre as araucárias. Letícia chegou cedo, porque o ônibus de volta saía às 14 horas do terminal rodoviário e ela precisava fazer as contas de tempo com margem para não perder. Rafael já estava lá, de novo, com café preto e um prato de frutas que ele havia montado ele mesmo no buffet, e ela percebeu que ele tinha o hábito de acordar cedo e que não havia constrangimento nenhum nisso. Era apenas como ele era. Ela foi ao buffet, montou o prato com capricho porque a comida estava boa e o café custava 0, agora que a diária já havia sido paga, voltou à mesa e eles tomaram café com aquela facilidade que havia começado na padaria da rua de Olinda e que não havia diminuído em nada com o tempo, havia aumentado, havia ficado mais folgada, menos consciente de si mesma. Bruno apareceu no café da manhã às 9h30 com Daniela e sentou 3 mesas adiante. Letícia o viu entrar e fez o cálculo automático de distância e ângulo e decidiu que conseguia não precisar olhar para aquele lado por tempo suficiente para terminar o café. Rafael percebeu o cálculo sendo feito, ela tinha certeza, mas não perguntou. Apenas conversou como se Bruno e Daniela não existissem naquele espaço. E havia algo nessa estratégia passiva que era mais eficaz do que qualquer coisa que Letícia poderia ter pedido. Uma vez, no meio de uma história que ela estava contando sobre um paciente da clínica que havia chegado de bermuda e chinelo havaiana para uma consulta de emergência num janeiro de 40 graus, Rafael riu de verdade, o tipo de riso que não se controla completamente, que sai um pouco mais alto do que a situação social exige. E Letícia notou que Daniela havia olhado para aquela direção na mesma fração de segundo. Guardou essa informação sem saber bem para quê. A manhã passou, com aquela velocidade específica das coisas que não se quer que acabem, onde os minutos parecem ter uma textura diferente, mais densa, mais presente. Letícia foi ao quarto às 11 para começar a arrumar a mochila e foi confrontada de maneira direta, pela primeira vez em 2 dias, com a realidade concreta de que aquilo tinha um fim com hora marcada. Ônibus às 14 horas, terminal a 400 metros do portal, mochila de rodinha, Vila Matilde, segunda-feira com cheiro de eugenol e agenda cheia. Ela dobrou o vestido azul com o mesmo cuidado com que havia o trazido. Colocou os sapatos num saco plástico que havia trazido de casa para isso. Fechou os zíperes da mochila. Tudo organizado, tudo exato. O quarto havia sido seu por menos de 24 horas e já estava completamente apagado dela, sem nenhuma marca de presença. E havia nessa reversibilidade algo que ela preferiu não examinar com muita atenção. A festa de encerramento foi no sábado à noite, depois do jantar, na sala de eventos com piso de madeira e luz âmbar e uma banda de 3 que tocava repertório de MPB com arranjos bossa-novísticos. As mesas tinham sido afastadas para abrir espaço de dança e a maioria dos convidados havia aderido com aquela desinibição específica que aparece quando as pessoas já beberam o suficiente e ainda não beberam demais. Letícia estava na borda da pista com uma taça de água mineral, observando Amanda e Felipe dançarem com aquela intimidade de casal que ainda não chegou a ser hábito, mas que já deixou de ser esforço, quando Rafael chegou ao lado dela com uma taça de vinho tinto que ele não havia tocado e que parecia existir apenas para ter alguma coisa na mão. A banda começou uma música lenta. Ele colocou a taça na mesa mais próxima e virou para ela com a mão estendida da maneira simples, sem pergunta, sem cerimônia. Ela olhou para a mão, colocou a mão nela. Dançaram. Rafael guiava com uma pressão leve na parte inferior das costas dela, o suficiente para direcionar sem controlar. E havia uma qualidade de atenção no jeito que ele se movia em relação a ela,
como se o espaço entre os dois fosse algo que ele estava monitorando ativamente, ajustando, mantendo num ponto específico. Letícia colocou a mão esquerda no ombro dele e sentiu o tecido da camisa, o tecido bom que havia notado na manhã anterior, e abaixo dele a solidez de um ombro que não estava tenso. O cheiro dele chegou com a proximidade, algo limpo e leve, sem perfume excessivo, o tipo de cheiro que não anuncia, mas que ela notou como se tivesse prestado atenção nisso há mais tempo do que havia. A banda estava tocando algo que ela reconhecia, mas não conseguia nomear naquele momento, porque a parte do cérebro que nomeava músicas estava ocupada com outras coisas. "Você sabe que isso vai acabar amanhã, né?" ela disse. A honestidade saiu antes que ela pudesse fazer o cálculo de se era o momento certo, mas ela havia aprendido que os momentos certos eram uma ficção que o cérebro inventava para adiar o que precisava ser dito. Então disse. Rafael não parou de dançar. Ficou em silêncio por 2 tempos da música. "Eu sei", ela continuou. "Tenho ônibus às 14 horas. Sei disso também." Mais um tempo de silêncio, mas denso de um jeito diferente do silêncio vazio, denso como coisa que está sendo pesada. "E se eu quiser te ver de novo fora daqui?" ele disse. Não era pergunta retórica. Tinha o peso de uma pergunta real, aquele peso específico que as perguntas reais têm quando a pessoa que pergunta está disposta a ouvir qualquer resposta. Letícia parou de dançar. Não de maneira dramática, apenas ficou parada enquanto a música continuava ao redor deles, e outros casais continuavam girando na pista, com aquela leveza das pessoas que não estão tendo conversas difíceis. Ela olhou para ele. "Rafael, você é hóspede de 1.800 a diária. Eu vim de ônibus, fiz conta durante semanas para conseguir vir a esse casamento sem passar aperto. A gente não tem mundo em comum." Havia dito aquilo com uma franqueza que não era defesa. Era mapeamento. Era ela colocando os fatos na mesa com a mesma objetividade com que colocava os valores no caderninho de capa preta toda segunda-feira com Dona Helena. Rafael a ouviu com aquela atenção particular que ela havia identificado como característica dele. Aquela qualidade de escuta que não processava para responder, mas para entender. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa. Não disse. O gerente-geral do resort apareceu pelo lado direito de Rafael com a expressão de alguém que encontrou quem estava procurando, depois de tempo demais procurando alívio e urgência simultaneamente, um homem de uns 50 anos, com terno grafite e gravata vinho, que chegou com o passo de quem tem assunto sério e não pode esperar. "Doutor." "Rafael", disse o homem, com uma naturalidade de quem usa aquele título com aquela pessoa regularmente. "O fornecedor do evento de domingo precisa da sua assinatura no contrato de logística antes de meia-noite. Tentei no escritório, mas..." Ele parou. Olhou para Letícia. Olhou para Rafael. Processou com uma clareza visível no rosto que havia dito algo que não deveria ter dito para alguém que não deveria ter ouvido. O silêncio que se instalou durou 2 segundos, e os 2 segundos foram suficientes para que tudo mudasse de temperatura. Letícia ouviu, repetiu em voz baixa, com aquela qualidade de quem está checando se ouviu certo, porque a alternativa é muito grande para aceitar sem confirmação. "Doutor Rafael." O gerente empalideceu com uma eficiência notável. Olhou para Rafael com uma expressão que era pedido de desculpas e perguntas simultâneos. O tipo de expressão que aparece quando uma pessoa percebe que acabou de criar um problema que não sabe dimensionar. Rafael fechou os olhos por 2 segundos. Quando os abriu, havia uma decisão neles, mas não havia escapatória, e ele sabia disso, e o jeito que sabia mostrava na leveza forçada com que disse apenas o nome dela. "Letícia." Ela recuou 2 passos. A distância física era pequena, 2 passos numa pista de dança, mas havia nela uma qualidade de definitivo que 2 metros às vezes tem e 200 metros não tem. "Você é o dono desse lugar." Não era pergunta,
Era a checagem de alguém que já sabe a resposta e está dando a outra pessoa a oportunidade de não confirmar, por alguma misericórdia, que ela não conseguia articular, mas que sentia como necessidade. O silêncio de Rafael foi a confirmação. Letícia pegou a bolsa da cadeira onde havia pendurado no começo da noite. Fez isso com os movimentos controlados de quem está usando toda a atenção disponível para manter o controle de coisas pequenas, porque as coisas grandes estavam fora do alcance. Não olhou para Bruno, que estava a 2 mesas de distância e que ela não tinha certeza se havia observado a cena. Não importava agora. Não olhou para Amanda, que estava na pista de dança com Felipe e que merecia uma noite sem complicações de prima. Olhou para Rafael uma vez, com uma expressão que não era raiva ainda, era mais próxima de dor de um tipo específico, a dor de quem percebe que foi o único num espaço a não saber as regras, e saiu da festa. O quarto standard com janela para o jardim estava exatamente como ela havia deixado antes da festa. Mochila de rodinha encostada na parede ao lado da porta. Cama com colcha bege sem nenhuma marca de uso, porque ela havia dormido com cuidado para não amassar demais o que não era seu. Secador de cabelo preso no suporte de plástico, banheiro de azulejo branco com as miniaturas de shampoo que ela havia decidido usar pela metade e guardar o restante como aquele tipo de economia pequena que não muda. Nada materialmente, mas que sente como responsabilidade honrada. Ela entrou, fechou a porta, sentou na borda da cama com a bolsa ainda no ombro e ficou assim por alguns minutos que não conseguiu contar porque o tempo havia perdido a textura habitual e estava passando de um modo que não obedecia ao relógio. Não era raiva, percebeu. Era algo mais complicado que raiva. Era aquela sensação específica de quando o chão que você estava pisando era real o tempo todo, mas você não sabia o mapa dele. E aí descobre que as regras do terreno eram diferentes das que imaginou, e tudo que construiu com base nessa cartografia errada fica em questão não porque era mentira, mas porque estava incompleto. Rafael havia sido real. Ela tinha certeza disso. A conversa na padaria havia sido real. A atenção havia sido real, o riso havia sido real. Mas ele havia sabido o tempo todo de uma coisa que ela não sabia. Havia operado com uma informação que ela não tinha e havia escolhido não nivelar esse campo. E essa escolha tinha um peso que ela estava sentindo agora com uma precisão desconfortável no peito. Ela tirou a bolsa do ombro, deitou de lado na cama. Olhou para a janela onde a névoa da noite de Campos do Jordão pressionava o vidro de fora como algo que queria entrar. Ela havia pedido a um estranho para fingir ser seu namorado. Essa era a frase que ficava voltando, girando, se reposicionando a cada vez que ela tentava organizar o que sentia. Havia pedido porque estava com medo de como Bruno a veria. Havia construído uma ficção num momento de impulso. Havia usado aquele homem como escudo sem saber quem ele era. E então havia passado 2 dias desenvolvendo algo que sentia genuíno com uma versão incompleta dele. A incompletude estava nos 2 lados. Ela sabia disso com a clareza chata dos fatos, mas saber não era o mesmo que não sentir. E ela sentia, e ficar tentando anular o sentimento com um argumento lógico não estava funcionando. Então, ela simplesmente ficou deitada e deixou que as 2 coisas coexistissem. A clareza do fato e o peso do sentimento. Sem resolver, sem concluir. Dormiu antes da meia-noite com a roupa ainda vestida. Acordou às 6, com o frio de Campos do Jordão, tendo atravessado a janela mesmo fechada e a névoa ainda lá, mais densa agora, borrando as araucárias em formas imprecisas que pareciam desenhadas com um dedo em vidro embaçado. Ela se levantou, lavou o rosto, trocou de roupa, terminou de arrumar a mochila com aqueles movimentos exatos de quem não tem espaço mental para o processo ser outra coisa além do que é. Verificou o horário do ônibus no celular 2 vezes. 14 horas. Tinha 7 horas.
O café da manhã coletivo começaria às 8, e ela foi porque havia pago, indiretamente, pela diária que incluía o café, e porque a alternativa era ficar no quarto por 7 horas, com os próprios pensamentos, e essa não era uma opção que a favorecia. O café havia sido aquele consumido com a presença de Rafael 3 mesas próximas, que ela havia ignorado com a mesma disciplina com que ignorava qualquer coisa que não podia resolver enquanto ainda estava acontecendo. Ele não havia tentado conversar. Havia olhado para ela uma vez, quando ela chegou ao buffet, um olhar de reconhecimento que não pedia nada, e ela havia desviado os olhos com um cuidado que custou mais do que deveria custar. Depois disso, havia se concentrado no prato, havia trocado 2 palavras com a tia Rosane, que passou cumprimentando, havia tomado o café até o fim, havia saído. De volta ao quarto eram 11h15, quando bateram na porta. Ela sabia que era ele. Não havia razão lógica para saber. Havia outros hóspedes no andar, havia a arrumadeira que já havia passado, havia múltiplas possibilidades que não eram Rafael Monteiro do outro lado da porta, mas ela soube da mesma forma que se sabe certas coisas, por uma frequência que o corpo reconhece antes da cabeça catalogar. Ela abriu. Ele estava no corredor com a camisa branca de novo. Não a mesma, outra, mas do mesmo tecido e do mesmo corte, as mãos nos bolsos da calça, a expressão de alguém que havia chegado cedo o suficiente para ainda poder ir embora, mas havia decidido não ir. A mochila de rodinha estava visível atrás dela, já pronta, e ele olhou para ela e depois olhou para Letícia. "Você mentiu por omissão o tempo inteiro", ela disse. Não havia acusação vibrando na voz, havia constatação, que às vezes é mais difícil de ouvir do que acusação porque não deixa abertura para defesa ou contra-argumento. Apenas fica no ar como fato que precisa ser reconhecido. Rafael assentiu uma vez, levemente, sem desviar o olhar. "Verdade." Pausa. "E você pediu para eu fingir que era seu namorado quando eu era um estranho completo." Letícia ficou em silêncio. Não porque não tinha resposta, mas porque a resposta estava chegando de um lugar que precisava de um segundo para se organizar. "Nenhum de nós dois começou esse fim de semana sendo completamente honesto", ele continuou, não como argumento para se defender, mas como mapeamento, usando a mesma qualidade objetiva que ela havia usado na noite anterior, quando falou sobre ônibus e R$ 1.800 a diária. "Você está certa em estar com raiva, ou com o que quer que seja que está sentindo, porque suspeito que não é exatamente raiva." Ela ficou olhando para ele. O corredor tinha aquela luz amarelada de hotel que não favorece ninguém, mas que também não mente. E nessa luz ele parecia cansado de uma forma que ela não havia notado nos 2 dias anteriores. Um cansaço de quem dormiu pouco, não por trabalho, mas por ficar acordado, pensando, que produz uma expressão diferente do cansaço de trabalho, mais honesta, mais sem recurso. "Eu não me apresentei", ele disse, "porque estava fazendo minha inspeção mensal e precisava que os funcionários me vissem como hóspede comum. Não era sobre você. Quando percebi que havia algo acontecendo entre a gente, fui covarde em não falar. Isso foi errado. Estou dizendo que foi errado porque foi. Mas o que eu senti conversando com você na padaria, ouvindo sobre Guarulhos e sobre o caderninho de capa preta e sobre a bolsa que ficou 84 pontos abaixo, isso foi real. Não foi sobre o resort, não foi sobre a diária, foi sobre você." Letícia percebeu que estava com a mão na borda da porta. Aquele posicionamento físico de quem não decidiu completamente se vai convidar para entrar ou não. E o percebi, trouxe consigo a consciência de que essa indecisão era ela mesma, não a situação. Era ela que ainda não havia decidido o que fazer com aquele homem no corredor que havia sido honesto sobre ter sido desonesto, que havia colocado a mão na cintura dela sem hesitar quando ela precisava e que havia ouvido sobre Dona Helena com aquela atenção que custava algo às pessoas e que ele havia dado sem cobrar nada de volta.
Rafael colocou a mão no bolso e tirou um cartão de visita branco, pequeno, sem logotipo, apenas um nome e um número manuscrito com caneta preta. Colocou sobre a mesinha do quarto que ela alcançava da porta, sem precisar entrar. Esse é o meu número pessoal, não o do resort, não o da empresa, o meu. Se você quiser me encontrar em São Paulo, num lugar que não tem nada a ver com isso aqui, me liga. Ela olhou para o cartão, olhou para ele. Ele não esperou que ela dissesse nada, não porque fosse desinteresse, mas porque havia dito o que havia para dizer, e sabia que o que vinha depois não dependia mais dele. Deu um passo para trás no corredor. Bom ônibus, disse sem ironia, com uma gentileza que soou como respeito. E foi. Letícia ficou olhando para o corredor vazio por um momento. Depois olhou para o cartão na mesinha. Pegou. Colocou no bolso interno da bolsa, aquele bolso com zíper que ela reservava para coisas que não podia perder. Pegou a mochila de rodinha. Fechou a porta do quarto atrás de si com o clique suave da fechadura automática. Atravessou o corredor. Desceu pelo elevador com piso de madeira e paredes de espelho. Atravessou o hall de granito polido e lustre de cristal e recepcionista de cabelo impecável que disse: "Tenha uma boa viagem", com um sorriso tecnicamente acolhedor. Saiu pelo portal de vidro para o frio de Campos do Jordão e arrastou a mochila pelos 400 metros de calçamento irregular até o terminal rodoviário, com o ritmo das rodas marcando o tempo no piso de pedra. No ônibus, sentada na poltrona de número 12 que estava sobre a roda e tremia um pouco mais que as outras, Letícia colocou o fone de ouvido, olhou pela janela para a Serra da Mantiqueira, ficando para trás na névoa da tarde, e colocou a mão no bolso interno da bolsa uma vez, só para verificar que o cartão ainda estava lá. Estava. Ela tirou a mão. Olhou para a serra até que a curva da rodovia a escondeu completamente. Ficou com o olho na janela por mais alguns quilômetros depois, onde já não havia mais nada para ver, além de eucaliptos e o asfalto, e o céu cinza de fim de tarde. E então fechou os olhos e ficou assim, com a vibração da roda sob os pés e o fone de ouvido, e o cartão no bolso com zíper, enquanto o ônibus seguia em direção a São Paulo, com a consistência indiferente das coisas que não sabem e não precisam saber o que carregam. A primeira semana de volta foi a semana do eugenol e da agenda e do relógio na parede da clínica que marcava o fim do horário de almoço com uma pontualidade que não permitia exceção. Letícia chegava às 8, saía às 7, comia marmita na sala de espera quando a agenda a aliviava, confirmava consultas no WhatsApp com a eficiência de quem fez isso tantas vezes que os dedos sabem as frases antes da cabeça. Mandou os R$ 600 para a dona Helena no dia 15. Fez a conta da mochila, da diária, da passagem, do bolo de fubá na padaria da Rua de Olinda e chegou ao número que havia planejado dentro do orçamento, sem surpresas. Aquela ordem das coisas deveria ter reconfortado da maneira que sempre reconfortava. Reconfortou menos do que o esperado. Na quinta-feira da segunda semana, às 19 horas, Letícia saiu da clínica pela porta lateral que dava para a rua do gasômetro, ajustou a alça da bolsa no ombro, caminhou até a esquina onde o sinal fechava para os pedestres com aquela demora específica dos sinais do Brás nas horas de pico, e parou. Ficou parada no semáforo por mais tempo do que precisava ficar depois que o sinal abriu, com as pessoas passando ao redor dela naquele fluxo denso de fim de expediente que tinha o cheiro de São Paulo nessa hora, escapamento e comida de rua e suor de dia inteiro, e aquela qualidade de energia específica de quando uma cidade de 18 milhões de pessoas decide ir para casa ao mesmo tempo. Colocou a mão no bolso interno da bolsa, tirou o cartão, olhou para o número manuscrito com caneta preta, ligou,
O telefone chamou 2 vezes. A terceira chamada foi atendida no começo, antes de terminar, com uma voz que ela reconheceu imediatamente pela qualidade de atenção dela, antes mesmo de dizer qualquer palavra. Letícia, ele disse, apenas o nome, como quem atende e já sabe, e não precisa de confirmação, mas diz o nome de qualquer jeito porque quer. Ela ficou um segundo em silêncio. Não por hesitação, mas pela qualidade daquele segundo, pela textura de ouvir seu nome dito daquela forma específica no meio do Brás às 7 da tarde, com os ônibus passando e o cheiro de pastel de queijo da barraquinha da esquina chegando pelo vento. "Oi", ela disse. E aquele oi carregava a padaria e o silêncio na beira da estrada, e a mão na cintura, e o caderninho de capa preta e os 84 pontos abaixo do corte, e o corredor do hotel e o cartão no bolso com zíper por 11 dias. E ele ouviu tudo isso naquele oi, ela tinha certeza, porque do outro lado da linha houve uma qualidade de silêncio que era alívio. "Que bom", disse ele, "só isso. Que bom." Combinaram para a quinta-feira seguinte, às 8 da noite. Ela disse que queria um restaurante árabe no Bom Retiro, que tinha quibe assado, que ela havia comido uma vez numa festa de formatura de uma colega e que havia pensado nele mais vezes do que o quibe merecia. E Rafael disse, perfeito, sem perguntar o endereço ainda, como se o detalhe do lugar fosse secundário ao detalhe do encontro. E depois pediu o endereço, e ela mandou por mensagem com o PIN do mapa. E ele confirmou com um ok simples, que chegou 30 segundos depois, e que ela leu em pé na calçada do Brás, com o sinal fechando de novo para os pedestres ao redor. O restaurante árabe no Bom Retiro se chamava Al-Nur, que ela havia descoberto depois de procurar no Google Maps, que o nome significava a luz em árabe, e ficava numa rua paralela, a Rua José Paulino, com fachada de azulejo azul e branco e uma placa manuscrita que havia desbotado com os anos, mas que ainda era legível se você chegasse perto. Por dentro cheirava a cominho e hortelã, e aquele fundo de carne assada lenta que impregna as paredes de restaurante familiar depois de anos de uso, e que não sai com nenhuma tinta porque não é sujeira. É história. As mesas tinham toalha bordô com barra dourada. As cadeiras eram de madeira escura com assento de couro. As paredes tinham fotografias emolduradas em tamanhos variados de lugares que ela não reconhecia, mas que reconheceu como lugares amados por quem os fotografou. Aquela qualidade específica de imagem tirada, não para mostrar a outros, mas para guardar para si. Havia 6 mesas ocupadas das 12 quando ela chegou às 8 menos 5, e nenhuma delas era Rafael. Ela chegou antes. Havia calculado o caminho com margem e chegou antes. Sentou na mesa do canto que havia pedido na ligação para o restaurante na tarde anterior, de frente para a porta, e pediu água mineral sem gás enquanto esperava. O garçom tinha uns 60 anos, bigode grisalho, avental branco, e quando ela pediu a água, ele disse, claro, minha filha, com aquela naturalidade afetiva de quem atende pessoas há tempo suficiente para não fazer distinção entre quem merece carinho e quem não merece, que é todo mundo. Ela ficou olhando para a porta. Rafael chegou às 8:02. Ela ouviu empurrar a porta de vidro com o ombro da maneira de quem não sabe exatamente como a porta abre. E está descobrindo isso em tempo real. Uma pequena falha de compostura num homem que raramente exibia falhas de compostura. E aquele detalhe pequeníssimo fez algo relaxar dentro dela, de uma forma que ela não havia antecipado. Ele usava calça escura e uma camisa azul marinho. Não um terno, não uma camisa de social abotoada até o pescoço, algo no meio termo que soava como escolha deliberada de pessoa que se vestiu para um encontro, mas não para uma performance. Olhou para as mesas até encontrar ela.
Quando encontrou, o rosto dele fez aquela coisa que o rosto das pessoas faz, quando encontram o que estavam procurando e é o que esperavam, mas a confirmação ainda traz alívio, um relaxamento mínimo em volta dos olhos que ela já havia catalogado como característica dele. Caminhou até a mesa, sentou. O garçom de bigode grisalho apareceu com o cardápio antes que qualquer um dos dois dissesse qualquer coisa. Vim de metrô, Rafael disse, quando o garçom se afastou. Ela olhou para ele. A linha 2 para na Marechal Deodoro, 5 minutos a pé. Havia algo no jeito que ele disse, não como informação logística, mas como resposta a uma conversa que eles não haviam tido explicitamente, mas que havia existido na ligação de quinta-feira passada, na conversa sobre ônibus e 1.800 ailes a diária, na conversa sobre mundos que não se sobrepõem. Ele havia vindo de metrô. Ela percebeu que essa era uma frase com camadas e que ele sabia que ela sabia. E ficaram os dois por um segundo carregando o peso dessas camadas sem precisar nomeá-las. Eu sei que a linha 2 para na Marechal Deodoro, ela disse finalmente. Pego ela todo dia para ir trabalhar. Rafael assentiu, sem sorrir ainda, com aquela seriedade que tinha antes dos sorrisos. E então o sorriso veio, pequeno e genuíno, o tipo que não avisa. Então você sabe que funciona. O quibe assado era exatamente o que ela havia descrito na ligação, dourado por fora com aquela casquinha que quebra quando você pressiona com o garfo e libera o cheiro de carne e hortelã e pinhão de dentro. E havia esfirras de carne e coalhada fresca e pão sírio que chegou numa cesta de palha ainda quente. Rafael olhou para tudo, com a atenção de alguém que come em muitos lugares, mas que não usa isso para hierarquizar, apenas para prestar atenção. E mordeu o quibe com o mesmo presente que havia prestado atenção à padaria da rua de Olinda, ao bolo de fubá com casquinha dourada, ao café forte e levemente amargo, como se comida simples e boa merecesse a mesma qualidade de atenção que comida cara e elaborada, o que ela havia observado como dado sobre ele desde o começo e que continuava sendo verdade nessa quinta-feira no Bom Retiro. Está bom, ele disse com simplicidade. Estava certa sobre o quibe. Ela estava. Era bom da mesma forma que as coisas que ficam na memória são boas, não pelo excesso, mas pela exatidão. A conversa que havia começado na padaria de Campos do Jordão continuou como se as 2 semanas de distância fossem apenas uma pausa para respirar e não uma interrupção, com aquela fluidez específica de 2 interlocutores que não precisam se reintroduzir, porque a conversa anterior ficou aberta como aba de navegador que não foi fechada. Ele contou mais sobre si dessa vez, com uma gradualidade que ela reconheceu como equivalente à dela, revelando na mesma medida que havia sido revelado. Contou sobre o pai, Antônio Monteiro, que havia construído o primeiro resort em Campos do Jordão com dinheiro de uma construtora pequena e uma obstinação que Rafael descreveu como a qualidade mais assustadora e mais admirável que havia existido em alguém que ele conhecesse. Contou que havia assumido aos 32 quando o pai teve o primeiro infarto, que havia passado 3 anos aprendendo o que não sabia, enquanto tentava não demonstrar o quanto não sabia, que havia cometido erros que custaram caro, que havia aprendido com eles de uma forma que o pai nunca havia precisado aprender, porque o pai sabia de instinto e ele havia precisado construir tijolo por tijolo. Havia uma honestidade nessa distinção que ela ouviu com atenção. Aquele tipo de honestidade que as pessoas raramente usam sobre os próprios limites, que exige uma segurança específica, a segurança de quem não precisa parecer invencível para ser respeitado. Ela contou sobre a segunda tentativa no Proune, a história completa, não a versão curta que havia contado em Campos do Jordão. Contou sobre a noite em que o resultado saiu, num novembro de madrugada, ela sozinha no quarto da Vila Matilde, com o celular na mão, abrindo o site que estava travando por excesso de acessos simultâneos de todas as pessoas que também estavam aguardando, carregando,
até que carregou e o número estava lá, e o número não era suficiente, 11 pontos abaixo dessa vez. E ela havia ficado sentada na beira da cama com o celular no colo por um tempo que não havia registrado, e então havia se levantado, lavado o rosto, feito as contas do mês no caderninho, dormido. Contou sobre acordar no dia seguinte e ligar para Dona Helena e dizer: "Não deu dessa vez, mãe", sem chorar, com aquela secura que não é frieza, mas é o jeito que certas dores chegam quando chegam pela segunda vez, e você já sabe o caminho delas. Rafael a ouviu com o garfo parado no prato, aquela pausa que ela havia identificado como dele, o gesto de deixar o que estava fazendo quando o que estava ouvindo precisava de toda a atenção. "O que você fez depois?" Ele perguntou. "Fui trabalhar", ela disse. Uma pausa. "E na semana seguinte comecei a estudar por conta o que aprenderia no curso." Ele ficou em silêncio por um segundo. "Por quê?" Ela considerou a pergunta com a seriedade que merecia. "Porque eu queria saber. A bolsa era o meio. O conhecimento era o que eu queria de verdade." Rafael colocou o garfo no prato com um cuidado deliberado. Não disse nada. Mas havia algo no silêncio dele que tinha a qualidade de reconhecimento profundo. Aquele tipo de silêncio que vale mais do que a maioria das respostas. Saíram às 10h30, quando o restaurante havia esvaziado, até sobrar apenas uma mesa com um casal de meia-idade que claramente não tinha pressa. O garçom de bigode grisalho trouxe a conta numa pasta de couro surrado, R$ 65, e dessa vez Letícia já tinha o cartão na mão antes que ele chegasse à mesa, e havia algo de deliberado nesse gesto que Rafael reconheceu e não contrariou. Deixou que ela passasse o cartão com aquela seriedade de quem está exercendo algo que vai além de pagar jantar. Ela assinou o comprovante. Eles saíram. A rua tinha aquele frio seco de São Paulo à noite em agosto, o tipo de frio que não é intenso, mas que enrijece os ombros se você não prestar atenção. E ela prestou atenção e afrouxou os ombros deliberadamente. Caminharam um quarteirão sem destino específico, como duas pessoas que terminaram um jantar e não concordaram sobre o fim da noite ainda. E então, Rafael parou na calçada e virou para ela com as mãos no bolso, e aquela expressão que ela havia aprendido a identificar como a expressão que antecedia as coisas reais que ele dizia. "Eu quero ser honesto sobre uma coisa", ele disse. Ela esperou. "Eu não sei o que é isso ainda. Não sei como isso funciona, com a sua vida e com a minha, com Campos do Jordão e com o Brás e com tudo que fica no meio. Mas sei que quero descobrir, e sei que vou fazer isso sem omissão dessa vez." Havia uma vulnerabilidade naquela fala que não era fragilidade. Era a vulnerabilidade de alguém que poderia muito bem não dizer nada e continuar construindo aquilo devagar. E escolheu dizer porque havia aprendido, naquele fim de semana e nas 2 semanas depois, que não dizer custava mais do que dizer. Letícia ficou olhando para ele na calçada do Bom Retiro, com o frio seco de agosto enrijando os ombros de quem não prestava atenção. "Eu também não sei o que é isso", ela disse, "mas eu liguei." Ele assentiu levemente, como quem registra um fato importante. "Você ligou." Uma pausa. "Na segunda semana." Ela levantou uma sobrancelha. "Você estava contando?" "Estava", ele disse sem hesitar, sem pedir desculpa por isso. Ela olhou para ele por um segundo e então deu aquela risada pequena e involuntária que sai quando algo surpreende de uma forma que não é ruim. E ele sorriu com os olhos primeiro. E eles ficaram assim na calçada por um momento que o Bom Retiro não parou para reconhecer, mas que aconteceu de qualquer jeito. Nos meses seguintes, construíram algo que não tinha nome estabelecido no começo e que foi ganhando nome à medida que ganhava substância. Encontros às quintas-feiras que eventualmente se tornaram encontros às quintas e aos sábados de manhã, cafés em padarias que ela escolhia e ele chegava de transporte público ou a pé quando dava. Conversas que começavam sobre uma coisa e terminavam noutra. A qualidade específica de silêncio entre duas pessoas que estão bem sem precisar preencher o espaço o tempo todo.
Ele conheceu Dona Helena numa tarde de domingo em Guarulhos, quando Letícia foi visitar a mãe e o levou sem cerimônia excessiva. Apenas disse: "Esse é o Rafael." E Dona Helena o recebeu com café coado na cafeteira de alumínio e biscoito de polvilho comprado na padaria da rua, e uma avaliação silenciosa que durou 40 minutos e que terminou quando ela disse para a filha no corredor, enquanto Rafael lavava a xícara na pia, por insistência própria: "Você trouxe alguém que lava a própria xícara." E havia nessa observação toda a filosofia de Dona Helena sobre o que importa nas pessoas. Ela começou a fazer o curso de administração online, não pelo ProUni, por uma faculdade particular, com mensalidade que ela havia negociado com a coordenadora, depois de pesquisar as opções disponíveis com a mesma metodologia, com que pesquisava qualquer coisa que precisava entender, sistematicamente, sem pressa, sem pular etapas. Rafael soube quando ela contou numa quinta-feira, no café do Santa Cecília, onde eles haviam descoberto que faziam o melhor cappuccino do trecho. E a reação dele foi fazer uma pergunta sobre a grade curricular que demonstrava interesse genuíno pelo conteúdo do curso, não pelo gesto simbólico de ela estar fazendo, o que era uma distinção que ela havia aprendido a reconhecer como qualidade rara. Ele não ofereceu pagar. Ela não esperava que oferecesse. Havia um equilíbrio específico que os dois haviam encontrado naquele espaço que inventaram juntos. Uma área onde nenhum precisava fingir que a diferença não existia e nenhum precisava deixar que a diferença definisse o que eram um para o outro. Houve uma noite de outubro em que estavam na varanda do apartamento dele, no Jardim Paulista, que ela havia visitado pela primeira vez na quarta semana. Um apartamento de 2 quartos, que tinha livros em todas as superfícies disponíveis e uma vista para a copa das árvores da rua, que à noite ficava verde escuro, com os postes de baixo iluminando as folhas de baixo para cima, num efeito que ela havia descrito como árvores de cabeça para baixo, e que ele havia adotado como descrição oficial. Dali em diante, eles estavam com xícaras de chá que esfriavam mais rápido do que bebiam, porque a conversa tinha prioridade. E a cidade fazia aquele ruído de fundo que São Paulo faz o tempo todo, como se precisasse confirmar que existe. E Letícia olhou para o perfil dele contra a luz da sala que vazava pela porta da varanda. E percebeu, com aquela percepção gradual que chega não como revelação, mas como reconhecimento de algo que já estava ali há tempo, que estava bem. Não a versão funcional e exata de bem que havia construído ao longo dos anos como armadura prática, não o bem de quem controla as variáveis e mantém as contas no caderninho e não demonstra que certas coisas machucam. Era outra coisa, era o bem de estar num lugar sem fingir nada, sem escudo, sem mapa do terreno errado, num espaço onde ela sabia as regras porque havia ajudado a inventá-las. Rafael virou a cabeça e a encontrou olhando. Não perguntou o que ela estava pensando. Apenas colocou a mão sobre a mão dela na grade da varanda, com a mesma naturalidade com que havia colocado a mão na sua cintura num jardim de Campos do Jordão meses antes, e ficaram assim, olhando para as árvores de cabeça para baixo enquanto São Paulo confirmava que existia ao redor. E ali, naquela varanda simples no Jardim Paulista, com chá esfriando nas xícaras e a copa das árvores iluminada de baixo para cima, e a cidade fazendo seu ruído de sempre, Letícia entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não era diária de mais 800, não era mochila de rodinha nem Louis Vuitton, não era bolsa que dá ou não dá, não era o resort, nem a padaria, era isso, era a mão sobre a mão. Era alguém que ouviu sobre o caderninho de capa preta, e a segunda tentativa e o 11 pontos abaixo, e ficou. Era construir um espaço onde nenhum dos dois precisava fingir coisa alguma, nem namorado, nem dono, só eles dois. Era exato, era real, era tudo.